A reforma do setor elétrico e por que ela está causando tanta movimentação no mercado. Essa semana, o presidente Lula aprovou a MP 1300. Eu não acredito que ela tenha só 3 pontos principais ali, mas os que mais estão sendo comentados são o aumento da isenção da tarifa social, a abertura de mercado do mercado livre de energia e o fim de descontos de fontes incentivadas. Mas por que essa reforma estava sendo tão esperada? A gente tem uma pressão externa para a abertura de mercado. Hoje o Brasil representa o 41º lugar na abertura de mercado. Em contrapartida, ele está entre um dos 6 países que mais consomem energia no mundo. O Japão, por exemplo, ele também está entre os 6 países que consomem mais energia no mundo e ele está em primeiro lugar na abertura de mercado. E quanto mais energia a gente vai consumindo, mais a gente vai deixando o mercado mais inteligente. Então eles precisam saber o que está acontecendo na conta de energia deles. Hoje, com a geração Z, a gente vê ali um consumidor inteligente, que sabe o que está fazendo, que sabe o que está pagando. Então, a isenção da tarifa social, ela vai garantir ali que consumidores até 80 kW por mês, eles tenham ali a isenção total. Isso significa 60 milhões de brasileiros. Qual o valor disso? O valor disso está em média ali uns 4 bilhões de reais. Só que o problema não está aí. O problema está no impacto que ele vai causar para os outros setores. Por exemplo, a indústria. A indústria hoje, ela tem o benefício do mercado livre de energia. Com essa reforma que eles estão querendo utilizar, eles pretendem tirar o desconto na TUD da energia incentivada para o mercado livre. E isso afeta os consumidores que já estão. Grandes indústrias, elas precisam estar no mercado livre porque, primeiro, elas não têm local suficiente para colocar placa e, segundo, por conta da quantidade de energia que eles geram, que eles consomem. A FIEP falou hoje que as mudanças que estão prevendo dentro da SMP, elas vão elevar o custo com a energia em 20%. Isso vai refletir nos produtos, tá? Por exemplo, a picanha e a cerveja, que foram objeto de campanha para a eleição. Então, no que a gente utilizou, que o meu público brasileiro ele vai ter mais picanha, vai ter mais cerveja, agora, com essa isenção da conta de energia, ele não vai pagar a conta de luz, mas a picanha dele vai subir 30%. Isso é uma medida que, para quem não tem entendimento de mercado, vai ver como boa, mas que no final das contas, a mesma pessoa que vai ter a conta de energia reduzida, ela vai pagar de outra forma. Isso vai ser revertido para ela. No Paraná, a indústria representa 28% do PIB estadual e emprega mais de 1 milhão de pessoas. Mas em contrapartida, a gente tem outro ponto. Esses consumidores que ganham ali entre meio salário mínimo até um salário mínimo, eles são os mais inadimplentes para as distribuidoras. Então, ele gera não só uma inadimplência, mas como um trabalho interno. Por exemplo, eu preciso ter equipe que vai lá cortar o cara, porque ele não paga conta de energia. Eu preciso ter o cara que vai lá religar, porque o brasileiro não consegue ficar sem energia. Então, ele gera todo um trabalho desnecessário. Nessa MP, ela ainda não foi aprovada. O deputado Arnaldo Jardim, ele falou que querem colocar um período de transição. Nessa MP não tem hoje, mas eles estão querendo colocar um período de transição. Eu acredito que só esse período de transição não seja suficiente para tudo que tem dentro dela. Ainda vão ser apresentadas as possíveis mudanças e se vão ser aceitas ou não. Se essa medida for aprovada em 120 dias, ela vira lei e passa para a sanção presidencial. Direito adquirido. Não existe direito adquirido para aspectos jurídicos. Então, como é um regime tarifário, não vai existir direito adquirido. A comissão ela pode ser formada pelo Hugo Leal ou pelo Fernando Filho, e é muito provável que vai ser pelo Fernando Filho. Então, se ela não for aprovada até 3 de outubro de 2025, já era, esquece. Na súmula 14 do artigo 1º, a gente vem com a separação tarifária, com previsão de até 1º de julho de 2026. O que significa? Significa que todo consumidor, até essa data, ele vai precisar ter a famosa tarifa binômia. Ela pode ser definida como horária, sinal locacional ou atributo de fonte. O consumidor do grupo B, geralmente ele tem ali 3 linhazinhas de consumo que fica fácil o entendimento. O consumidor do grupo A, ele vem com 10 linhas. Então é como se todo consumidor agora viesse com 10 linhas. Vai ficar difícil de entender para quem nunca pegou uma fatura do grupo A. Mas o ponto mais importante é os medidores. Como que isso vai ser medido? Porque hoje, por exemplo, o medidor que está na minha casa não pega essas leituras. Então precisa trocar os medidores por os smart meters. Isso, quem que vai pagar? É a concessionária? É o consumidor? Como que vai ser isso? Todo consumidor do grupo A, eles são lidos por memórias de massa, ou seja, eles têm um medidor que é inteligente e consegue pegar todos esses dados de hora em hora. Então, todo consumidor do grupo A, ele é lido e faturado no dia 1º. Os consumidores do grupo B, eles passam ali por rotas de leitura. Então, por exemplo, se no seu bairro o leiturista passa todo dia 10 ele vai passar no seu bairro. E nisso tem todo o fluxo de faturamento, tem leitura e crítica, faturamento, impressão, tudo é relacionado a esses lotes de leitura. Se for mudar, pensa no impacto que vai gerar no Brasil. Agora a gente entra para a autoprodução. Autoprodução, o que é? Basicamente é quem gera energia ali dentro do mercado livre. Saiu de um piso de 3 megas e foi para o piso de 30 megas.
Fora que eles trazem ali a questão de quem estiver dentro do quadro societário da autoprodução de equiparação seja equivalente. Então, se eu vou ter 3 sócios, então vai ser 30% para cada. E em sociedades que tenham ações que não tenham direito a voto, elas não podem permitir que um sócio tenha menos de 30% do capital social, mesmo que ele tenha controle econômico. Qual que é a relação que eu vejo com o curtailment? O corte compulsório na geração de energia, mesmo com a disponibilidade para gerar energia. Porque a gente não vai ter ali demanda suficiente na rede de transmissão para escoar. Só que isso nada mais é do que uma falta de planejamento entre geração e consumo. O Satamini, que é presidente da ENGIE, ele deu uma ideia ali de colocar grandes consumidores em regiões que têm maior geração de energia renovável, como por exemplo aqui no Ceará. Aqui no Nordeste a gente tem uma geração muito alta de energia solar e energia eólica, só que a gente tem pouca indústria aqui, ou seja, poucas unidades que consomem muita energia aqui. A gente tem muitas unidades, mas com baixo consumo. Nisso ele deu a ideia de colocar algum incentivo para trazer grandes consumidores para cá. E qual que é o risco que isso traz? A gente nunca vai conseguir baixar o nosso consumo de energia, gente. Pode desestimular o investimento em energias renováveis e sem conseguir resolver o problema que é o consumo. Agora eu vou gravar outro vídeo que ele está ficando grande.